Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, eu te louvo, ó Deus, por essa noite, por cada vida aqui, ó Pai. Que o Senhor venha, ó Pai, falar com cada um de nós, ó Deus. Pai querido, nós repreendemos todo o mal, ó Pai, todo impedimento, também todo resfriado, ó Pai, todo Covid, todo vírus maldito das trevas, nós repreendemos em nome de Jesus. Nós consagramos as nossas vidas ao Senhor. Ó Pai, que todos sejam restabelecidos, fortalecidos no Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Também, ó Pai, abram as mentes, os corações de cada um, que todos possam receber do Senhor a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Está gravando aí, Raul? A mensagem da semana passada vou ter que gravar aqui tudo sozinho, porque só o finalzinho saiu, sabe? Poxa, foi uma mensagem boa, que eu cheguei em casa querendo ver a mensagem, não consegui. Não foi gravado, mas não tem importância, tá, irmãos? A gente depois, eu ministro de novo sozinho, só para ficar a gravação para o pessoal assistir novamente. Irmãos, nós estamos falando sobre Mateus. Estamos no finalzinho estamos no capítulo 24. Eu vou falar sobre o final do capítulo 24 e o capítulo 25. Tá? E eu consinto a você que você vá lendo, que você em casa também possa reler, fique atento, assim, assista novamente quando sair a mensagem, procure se enriquecer na palavra, não fique só na mensagem agora, o Senhor fala e tal, e depois vai passando o tempo, vai chegar um momento que você não vai se lembrar. É importante você fixar aquilo que o Senhor falar contigo, para que você cresça e você venha a dar frutos. É isso que é o desejo do Senhor e de cada um de nós. Lembra que nós iniciamos 24, na semana passada, 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. E o Senhor Jesus, ele está justamente isso, fazendo uma série de palavras, ministrações a respeito do final dos tempos. E ao mesmo tempo, se você for ver, ele já está preparando ali o povo para um momento sem ele. Um momento que ele não estará mais fisicamente, vamos colocar ali, orientando, ajudando os discípulos. E nesse finalzinho do capítulo 24, ele fala, são 3 parábolas, irmãos. 3 parábolas que ele dá uma sequência de parábolas. Finalzinho do 24 é a parábola dos 2 servos, que começa aí no versículo 45 a 51. Depois das 10 virgens, Mateus 25, de 1 a 13. E depois a parábola dos talentos, Mateus 25, de 14 a 30. E depois ele finaliza separando os bodes das ovelhas, né? Finalzinho do capítulo 25. Então, essas parábolas, se elas forem lidas só de forma isolada, vai ser bom, mas o bom mesmo é todas juntas, ou seja, cada uma vai completar a outra no que o Senhor Jesus deseja falar. Amém? Então, em síntese, ele justamente estava preparando o povo para um momento que ele não estava mais ali fisicamente. E eles deveriam fazer as coisas como se ele tivesse presente. Amém? Amém. Vigiai, esteja pronto. Eu não vou ler, mas eu vou citar e vou falar de cada parábola. Mas a mensagem tem como título, Vigiai, esteja pronto. Então, Jesus, ele contou algumas parábolas para nos alertar da necessidade de estarmos o quê? Vigilantes, ligados, atentos, todo o tempo. Nessa primeira parábola, irmãos, dos 2 servos, o que é, na verdade, o servo fiel e prudente, e o servo infiel e imprudente. Esse servo fiel
Então Jesus ele chegou, ele constituiu sobre a sua casa, sobre todos os seus bens. Quando fala casa, é fazenda, empregados, tudo. Imagina quase aquele senhor feudal, né, que tinha uma multidão de gente, né, trabalhando e negócios. Então ele se ausentou ali e instituiu alguns servos, em especial esses 2 servos, né, dando a ênfase nesses 2 servos, para cuidar da casa, para cuidar de todos os seus bens. Ele foi fiel, e o outro não foi. Ele viu que esse patrão ou senhor demorou muito e começou a espancar, né? A tratar mal aos seus empregados. E ainda diz, olha, espancar, comer, beber com os bêbados, ou seja, começou a ir para a orgia e não cuidar nada do que aos prazeres da carne, não cuidou do bem que o seu Senhor deu. E no finalzinho ainda fala assim, olha, hipócrita, ali haverá pranto e ranger de dentes. Já era o juízo sobre esse servo infiel. Amém? Então, essa é a parábola do servo, dos 2 servos. O Senhor nos constituiu sobre a sua casa. Então, primeiro tópico aí que nós precisamos guardar. O Senhor nos constituiu sobre os seus bens. Ou seja, tudo é dele. Tudo é dele. Nada é nosso. Ele nos constituiu. Ele deu um pouco para um pouco para outro. Nós somos administradores das coisas que o Pai nos deu. Temos que ter esse entendimento. Tudo é dele. Também nós vamos prestar conta. Lembra bem que esse Senhor, ele veio, deve ter chamado os 2 servos, prestar conta. E veio no momento que eles não estavam esperando, não agendou. Por que ele não fez isso? Senão, imagine só, você fala, olha, eu vou, daqui a 2 anos eu volto. No primeiro ano o pessoal ia ficar meio largado, depois que ia ficar mais esperto quando estivesse próximo da volta dele, não é isso? Não. O Senhor não marca a data, para nos deixar o que? Sempre alerta, sempre ligado, a orelhinha em pé e os olhos arregalados. Quando vai voltar? Ninguém sabe, a qualquer momento. O Senhor nos quer assim. Amém? Pode demorar muito ou pouco, não interessa. Nós temos que estar sempre atentos. Amém. Outro ensinamento muito bom dessa parábola é que o Senhor deseja que a gente viva como se Ele estivesse próximo e não longe. Pensa bem esses 2 servos. Um era fiel, ele, não, vou fazer tudo direitinho, como se o meu Senhor estivesse aqui. Ele gosta das coisas ali, ele gosta assim, vou fazer assim. E o outro, agora eu sou o cara agora aqui, irmão. Você que dá. Tem gente que é arrogante, né, irmão? Com outras pessoas, oprime e tal, mas com essa pessoa não, tem que ser, né? Mas quando pega uma posição e tal, oprime, e aí oprime o subordinado dele, não se preocupa, e o outro certinho. Se o senhor daquele servo tivesse ali, como é que ele seria? Seria lindo. Faria tudo direitinho. Então ele é um hipócrita. Ele só faz perto do Senhor. Só faz quando lhe convém. Porque de coração não. É isso que é o maior ensinamento, irmão. Se você pegar isso aqui, vamos fechar, vamos tomar ceia e vamos embora. Agora, 10 minutos. Se você conseguir captar isso, a mensagem toda está nisso. Faça tudo como se o Senhor estivesse do seu lado. Aí você vai ser honesto. Aí você vai procurar fazer a coisa correta.
vai buscar falar a verdade. Muitas das vezes você vai se irar mesmo, que a pessoa se ire, somos humanos, mas não peque, se arrependa, se acerta e volte a fazer o que é correto. Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Sabe, Jesus, ele quer isso, que nós vivamos como se ele estivesse do lado, buscando fazer o melhor para ele, e não como um Senhor distante, um Senhor que, sabe, um dia vem, que mandou Jesus. Irmãos, quando a gente pensa assim, a gente, na verdade, subestima o Deus que nós servimos. Então, uma das piores coisas que nós fazemos é nós subestimarmos o nosso Senhor Deus. Como? Pela sua capacidade de analisar os meus pensamentos. Não é nem minhas ações, irmãos. É meu pensamento. Quanto mais as minhas ações, a minha sinceridade de querer corrigir, acertar. Esse é o Deus que a gente trabalha. E quando a pessoa muitas das vezes não entende isso e vive de uma capa só para agradar A ou B e tal, não é de coração, ele está achando que Deus é bobo. Não é verdade? É impressionante. É porque naquela época não tinha esse negócio de câmera, né? Mas imaginou aquele senhor colocasse as câmeras ali e tivesse a fazenda dele no Brasil, ele estava lá na Europa. Vou analisar aqui no meu celular. Alta tecnologia. Vou ver aí como é que eles estão. Ah, ali, ó, tá vendo? Esse aqui é bom serve, o outro. Ah, esse rapaz, o cara é um canalha mesmo, hein? Só quando eu estava lá que ele fazia as coisas direito. Olha só, maltratando. E ali, rapaz, tá roubando umas pratas, um ouro aí que eu tinha guardado. Brincadeira. Irmão, quem muitas das vezes não tinha alguém para trabalhar, trouxe em casa e sumiu alguma coisa? Quem já ouviu essa história aí? Trouxe alguém para trabalhar em casa, você achava que era uma pessoa bacaninha e tal, e levou alguma coisa? Já aconteceu comigo. Aconteceu com alguém aqui ou não? Nunca? Não? Poxa, parabéns para vocês. Já aconteceu. Era coisa boba, irmão. Não sou rico, não. Imaginou a pessoa que é rica? Longe? E o que deve sumir de coisa, hein? Mas o Senhor, Ele não precisa de câmera dessa tecnologia de hoje, não. Ele não precisa de ver. Ele olha o coração, irmãos. Esse é o Deus. Você entende isso? Você e eu vamos valorizar o Senhor nesse ponto. Quando você entende tudo isso, quem é esse Deus, você coloca Ele na posição que Ele é. Esse é o Deus que eu tenho que temer. Não é nem o que eu faço. É o meu coração. Por isso que eu não julgo as pessoas. Não é verdade? Então, em nome de Jesus, mas que você seja sempre um servo fiel e prudente na casa do Senhor. E essa casa é a sua vida, o seu trabalho, tudo. Não pense que o seu trabalho não é santo. É santo, sim. Por quê? Com esse sustento ali, com essa produção, você sustenta também a casa do Senhor. Você sustenta a sua família. Honra a Deus lá. Produz riqueza. Seu trabalho é santo. Faça o melhor lá. Sabe? E Deus está vendo. Se você está honrando o seu chefe, se você está produzindo bem, Ele vai te guardar. As 10 virgens, né? Mateus 25, de 1 a 13. Irmãos, a mensagem central dessa... Eu vou explicar a primeira parábola, né? Senão... Fácil. Então, eram 10 virgens esperando os seus noivos. Tudo bem? E 5 eram prudentes
e 5, diz na palavra, eram loucas, imprudentes. Ou seja, as 5 prudentes, elas tinham as suas lamparinas, e nas lamparinas estavam o azeite, para acender, manter a lâmpada acesa. E as imprudentes não. Tinham as lamparinas, mas não tiveram as com azeite para que elas ficassem acesas. Amém? Aí diz no 25:5, diz assim: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram as imprudentes. Foi esperando, sabe? Dormiram. Né? A meia-noite veio. Aí veio o esposo, saiu ao encontro e elas não tinham o azeite, representando aí o Espírito Santo, aplicando para a igreja, é justamente isso. E elas não puderam entrar nas bordas, nas festas, não puderam se encontrar com o seu noivo. Irmão, representando a igreja, representando cada cristão, o prudente e o imprudente. E esse azeite representa o quê? O Espírito Santo. Aí tem as diversas aplicações, né? Interessante, irmãos, que logo no início do capítulo 25, falando sobre essa parábola, fala assim, ó: o reino dos céus é semelhante às 10 virgens. Aí vai dizendo, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Irmão, fiquei só nisso. Mas como é que o reino dos céus é semelhante às 10 virgens? Como que é isso? Por quê? Fiquei só nisso. Mas por quê? Irmãos, pelo menos falou comigo o Senhor, porque era semelhante a um casamento, o reino dos céus. É uma aliança pelo sangue de Cristo. É semelhante a isso. Para nós entrarmos no reino dos céus eternamente, precisamos estar atentos. Precisamos também entender que nós temos que ter uma aliança de sangue, um casamento com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus. Temos que ser um. No casamento há uma aliança de sangue. Há uma aliança de sangue. No ato ali, sangue com sangue. Não é verdade? Onde gera alguém. Quando nós temos uma aliança com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus, nós geramos coisas boas. Geramos filhos na fé. Geramos filhos carnais também abençoados. Geramos. É semelhante a isso. A essas 10 virgens. E é semelhante mesmo também que alguns, não é a porcentagem 50%, 10, 5 prudentes, não. Mas sim, há aqueles que são prudentes e serão e vão ficar sempre atentos, e outros não. Estão vivendo de uma forma inadvertida, né? Sem compromisso. Amém? O azeite, irmão, simboliza o Espírito Santo. E nós podemos ver também no texto que elas que tinham que manter o azeite na lâmpada. Essa lâmpada é a vida. A sua alma, seu espírito, seu interior. Não era obrigação do noivo, de Deus. Não. É obrigação da pessoa. E falou que ela que era imprudente. Olha, o Senhor nos coloca à disposição tudo. A igreja, os meios, condições, tudo. Nós temos que fazer a nossa parte. É nossa obrigação fazermos a nossa parte para mantermos a lâmpada cheia de óleo. Orarmos, exercermos o perdão, o amor, virmos até a casa do Senhor. Está precisando de algo? Nós estamos aqui. Tem os irmãos mais experientes, estamos à disposição, irmãos. Eu ganho para servir vocês.
E não só vocês, a quem precisar. Eu ganho para isso. Já imaginou isso? Estou à disposição para te abençoar, para te ajudar. Muitas vezes a pessoa está com uma situação e não procura. É responsabilidade dela. Mulheres, liga para a Elma. Homens, liga para mim. Casal, vamos lá, eu e a Elma. Estamos prontos para te ajudar. E outros irmãos que são também super capazes aí de te ajudar. Amém? Então, a responsabilidade nossa, é sua, é de cada um. E as imprudentes pediram para o Senhor abrir a porta e tal. Olha, ele não abriu. Não abriu. No versículo 12, ainda fala assim, e ele respondeu e disse, em verdade vos digo, que vos não conheço, ou então que nunca vos conheci. Olha só, irmãos. Não ser conhecido pelo Senhor. Em 2 Timóteo 2,9 diz assim, que o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Então seja conhecido pelo Senhor. Como que o Senhor vai te conhecer? Quando você tem uma intimidade. Vou dar um exemplo, lembra dos 2 servos ali, um estava lá, fazendo tudo certinho, e o servo olhando, olha rapaz, era desse jeito mesmo que ele era. Quando eu estava lá, o cara é bom mesmo, hein? Não. Vou ver se ele vai levar o dinheiro ou vai... Não, ele guardou. O cara é bom. E o outro que olhava, roubava um dinheirinho. Ah, o servo está demorando. O senhor está demorando mesmo. Bebia lá, fazia farra. Sabe o que o Senhor falaria? Humanamente falando, rapaz, sabe que eu não conhecia esse cara, não? Eu não sabia esse lado mal dele, hein? Desgraçado, rapaz. Ele vai ver quando eu chegar lá. Vou arrebentar ele. Rapaz. Deixa ele comigo. Agora, aquele outro não. Aquele outro vai ter tudo comigo. Na época dos feudos e tal, sabe o que o Senhor fazia? Colocava no tronco e mandava dar chicotada, irmão. Era bruto, pega a história antiga. Mas só que o nosso Deus vai fazer pior, tá, irmão? Vai fazer bem pior do que isso. Então a gente tem que entender o que o Senhor nos fala. Mas esse conhecer é isso. A sua intimidade. Por isso que nós, irmãos, temos que abrir nosso coração para o Senhor. Não dá uma de santo, de bonzão, que não está bom. Tem alguma coisa errada? Você não precisa se expor para outra pessoa. Se quiser se expor também, pode se expor. Vem, fala comigo e a gente ora contigo, chora contigo, só eu e você, ninguém ficar sabendo de nada. Nem a Elma, de repente, olha, não fala para ninguém. Amém, irmão? Eu guardo. Mas pode ser só você e Deus também. Abre o coração, fala, Senhor, confessa, se limpa. Mas nunca deixa Deus falar isso um dia para você. Os seus anjos nunca vos conhecer. Então você é um falso, hipócrita, não. Amém? Olha, ainda finaliza, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ninguém sabe, então fique atento. A outra parábola é a parábola dos talentos, irmãos. Mateus 25, de 14 a 30. E essa parábola, olha, vamos colocar uma grande quantia, tá? Você pode fazer a conta. Um talento equivale a 6.000 denários. Um denário, um dia de trabalho. Se quiser fazer a conta, ver quanto dá. Mas era uma quantia vultuosa. Um denário equivale a um dia de trabalho. Um talento, 6.000 denários. É muito dinheiro. Então, esse Senhor, ele deu a cada um dos seus servos segundo a sua capacidade, diz no texto. A um ele deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Pronto.
Ele pegou os seus bens todos e distribuiu. E saiu, né? Como se fosse uma bolsa de valores. Vou colocar na bolsa tal, né? E tô indo, ó. Multiplica a minha grana aí. Trabalha lá aí que eu tô indo. Tá bom? Tá bom. Muito dinheiro. Irmãos, o que recebeu 5, ele investiu, negociou. Quando esse senhor voltou, ele deu mais 5. Chegou, olha aqui, Senhor, os 5 que o Senhor me deu. E toma mais 5 aqui. Olha só. E o 2 também. O 1, não. Ele falou, olha, rapaz, se eu gasto esse dinheiro, eu não sei mexer, eu vou enterrar esse dinheiro aqui, guardar. Quando ele chegar, eu desenterro e toma aqui, ó, o que o Senhor me deu. Não importa o tempo que for. O que ele me deu, eu devolvo. Se a gente olhar humanamente, a gente vai até falar, olha, ele está até certo, está garantido. Mas não é bem assim não, irmão. Aquilo que o Senhor nos dá, segundo a parábola, o que o Senhor quer dizer, Ele quer que a gente multiplique. Ele não quer que você enterre os seus talentos. Que o talento é aplicado hoje também às qualidades, não é verdade? E não somente a parte financeira. Em tudo, Ele quer que a gente cresça, multiplique. Ele deu cada um segundo a sua capacidade. Então, se você recebeu algo, irmãos, até mesmo um encargo de algo maior para produzir mais riqueza, sabe? De repente, outro não, irmão. Outro não tem essa capacidade de administrar tanto recurso, tantas coisas. Então, para ele, 1 talento, até meio talento, tá bom demais. Tá bom demais. Você entende? Mas é importante você entender que Deus quer que você multiplique o que você tem. Quer que você cresça e apresente para Ele. Não, irmão, tudo que você ganhar, tu vai ter que trazer aqui na igreja, não é isso não. Entenda aí, tá? Não. Ele quer que você cresça. Que você seja abençoado, próspero, não só na questão de finanças, mas em todas as áreas. Amém? Amém. No versículo 19 diz que muito tempo depois o Senhor voltou para ajustar contas. Muito tempo depois. Então o Senhor vai voltar para ajustar contas com cada um de nós. E diz, né? Foste fiel no pouco, sobre muito colocarei. Tanto aquele do 5 talentos como de 2. Então, irmãos, aquilo que nós temos é pouco em comparação àquilo que o Senhor ainda vai colocar em nossas mãos. E é assim mesmo, irmão. Não pensa que a gente vai receber já uma carga financeira muito boa, ou até mesmo uma posição na casa do Senhor e tal, se a gente não mostrou fidelidade. Imagine também no reino dos céus. Você já imaginou a eternidade? Não sei se você já leu sobre o milênio. 1000 anos que o Senhor vai governar aqui na terra. Ele vai precisar de administradores. Vai governar fisicamente na terra. Vai ter governadores, vai ter tudo, gente para ele confiar. Você acha que quem não foi fiel aqui vai ter um cargo de honra? Mesmo que seja salvo como pelo fogo? Aceitou a Jesus e foi salvo e tal. Você acha que vai ter um cargo de honra? Não vai, irmão. Você não vai confiar. Porque esse pouquinho que ele viveu aqui, não foi fiel com o Senhor. Amém? Então, o talento representa tudo que nos é dado. Tempo, dons e outras coisas. Irmãos, muitas das vezes você tem o seu tempo. Você não ora, você não gasta para evangelizar, você não gasta para crescer, né? E hoje com os meios sociais, olha, com o celular, se você deixar, você fica rindo o tempo todo. Vê uma coisinha aqui, outra ali. Não é isso? É normal. Estou falando que isso é pecado. Não.
desde que não seja pornografia, desde que não seja algo que vá te contaminar, mas, no mínimo, é uma falta de administração do tempo, de prioridade, que você poderia estar lendo, crescendo profissionalmente, orando, né? Então, Deus vai pedir contas a essa questão. A questão não é o quanto você tem, e sim o quanto usa do que você tem para o Senhor. Você pegou aí? A questão não é o quanto você tem, mas o quanto de que você tem, que você administra, de tempo, de dons, de talento, de recursos para a obra de Deus. Use o que você puder e consagre para o Senhor. Nós temos muito acesso hoje, irmãos, facilidades para servir a Deus. Sabe, temos um meio social. Quantas pessoas eu falo assim, até longe, mandando uma mensagem. Olha o Senhor para ser usado. Usar as redes sociais, o WhatsApp, ali uma mensagem. Irmãos, tem cada coisa incrível. Uma vez eu orando, estava lá, eu senti no coração. Eu pensei até que era coisa da minha cabeça. O Espírito Santo faz assim, irmãos. Você acha até que não é. Veio assim na minha cabeça de mandar uma mensagem para uma pessoa que eu conheci, né, profissionalmente, meu serviço. Eu já contei isso lá em São José. Eu falei, como é que mandar para essa pessoa? Aí eu cheguei e mandei. Meu irmão, aquela mensagem desencadeou uma série de estudos que Deus nos usou para resgatar o casamento deles. Eles estão lá, mas foram abençoados. E ela falou que naquele momento ela estava precisando daquela mensagem. Eles estavam pensando em separar. E ela estava decidida já. Aí ela falou, olha, isso aí é de Deus mesmo. Eu vou dar essa oportunidade. Aí eu falei, dá uma oportunidade. Assiste esse estudo. Foi uma benção. Família linda, irmãos. 2 filhos lindos. E você pensa que o marido era uma bênção, cara. O cara é uma bênção. Uma bênção. Mas o inimigo, ele fica... Estou dando um exemplo para você. Você pode ser usado assim também. Dá uma mensagem, fale com alguém. Eu não conheço as pessoas que você conhece. Seja usado pelo Senhor. Mas, irmãos, olha, eu entendo. Esses dias, estava até num local, aí eu falei, olha, falei com a pessoa, pô, fulano de tal já falou comigo sim. Sabe? Fica tranquilo. Se você falou com alguém, deu uma palavra, a pessoa não estava nem aí. Irmãos, eu já falei para centenas e centenas, milhares de pessoas. Eu fico em paz e não desisto. Porque eu sei que estou fazendo a obra do Senhor. Então, coloca no seu coração de nunca desistir, que você está sendo usado pelo Senhor, ou para a bênção ou para juízo da pessoa. Saiba disso, que a palavra de Deus, ela vem como salvação ou condenação. Fica tranquilo. Não se omita e não se deixe abalar, tá bom? Irmãos, no finalzinho, essa é a palavra aí dos talentos finalizando. No finalizando aí o capítulo 25, Jesus ainda fala, a partir do versículo 31, ele fala uma série de situações que, se o homem fizesse, estaria fazendo para ele, representando também a igreja do Senhor, que nós temos que amar uns aos outros, socorrer também as necessidades uns dos outros, do próximo e da igreja. E é a igreja que eu creio, irmãos. Quando eu vejo isso, eu vejo a igreja, que aqui ninguém passa necessidade, que você pode contar um com os outros, que os recursos, eles vêm e também voltam quando for necessário, estão à disposição, sabe?
eu vejo justamente isso, esse texto, a igreja em que eu creio. Mas uma ênfase maior, que ele separa os bodes das ovelhas no final. Bode e ovelha estavam andando juntos, ou seja, no rebanho do Senhor. Mas no final ele separa, assim como ele vai separar o joio do trigo. Lucas 6,46, em síntese, Jesus fala assim, ó, vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu vos mando. Essa é uma definição muito clara de bode e ovelha, porque a ovelha ela é submissa. Ela precisa de um pastor, pastor Senhor Jesus, tá? É instituído um pastor, toda igreja tem um pastor, um líder, amém, irmão, precisa ter. Mas nós seguimos o pastor Jesus, que é o nosso Senhor, o cabeça. E temos que estar nesse temor, nesse amor. Mas uma característica bem clara de bode, uma diferença, né, de bode e ovelha é justamente essa. A ovelha é submissa. A ovelha ouve, obedece. O bode não. O bode, irmão, você vira as costas, ele está chamando, ele está em cima da árvore, está pulando. E se você não cuidar, ele vem te dar uma cacetada, você cai. Esse é o bode. Mas ele vai separar um do outro. Amém? Então, vamos ficar atentos de fazer não só para o Senhor de boca, de não só chamar o Senhor, Senhor, mas sim obedecê-lo. É isso que ele quer. Amém? Eu estava ouvindo uma mensagem de Billy Graham, várias mensagens, tá, irmão? Gosto de assistir algumas coisas bem antigas. Aí ele falou assim, numa das ministrações dele, não sei aonde, para milhares de pessoas. A única pessoa que Deus vira as costas é quem vira as costas para Deus. A única pessoa que Deus vira as costas, ou seja, que Deus, olha, você não quer mais saber de mim? Então tá bom. É quem não quer saber dele. É a única pessoa. Ou seja, busque o Senhor. Se acerte cada vez mais com o Senhor. Apocalipse 22, 16, 17, no finalzinho do 17 diz assim, venha quem quiser. Quem quiser. Beba da fonte da água e tal. Quem tem fome, venha. Sempre fala isso. Quem quiser. E ele fala assim mesmo, quem quiser. Essa é a temática do Evangelho. Por isso que muitas das vezes a pessoa escolhe uma mensagem até mais tranquila. Um espaço até mais confortável. Uma coisa, sabe? Venha quem quiser. Deus deseja que cada um faça aquilo que você realmente quer, para que Ele avalie e um dia venha retribuir você. Amém? Em nome de Jesus. Olha, mas eu vou dizer para você, vou abrir meu coração. Todos nós estamos de parabéns. Todos. Que a gente vê a presença do Senhor cada vez mais, nos louvores, na ministração da palavra, porque flui de uma forma muito natural. No convívio com os irmãos, a gente vê Deus no nosso meio. Deus, presença do Senhor. E eu orando aqui, louvando a Deus, o Senhor falou comigo assim, olha, eu vou ministrar isso depois no momento de oração, mas aquele que me coloca como prioridade será honrado. Será honrado, irmão. Nunca alguém que priorizou Deus na tomada das decisões, nas coisas, que o Senhor não honrou. Saiba disso, que Ele vê o coração. No negócio, muitas das vezes a pessoa faz uma opção só no financeiro. Olha, tem um chamado aqui lá para a Europa. Amém? Vai ganhar quanto? Sei lá, uma grana boa. Vamos jogar para real, 50 mil reais. Olha, é de Deus. E um outro aqui em São José, vai ganhar quanto? 15 mil reais. Eu acho que não é de Deus não, hein?
pergunto. Preste atenção. Primeiro ore. Converse com a esposa. Ajoelhe. Ore a Deus. Não teve uma resposta? Jejue. Mas coloca a Deus em primeiro lugar. Pergunta assim, olha, eu vou poder estar em comunhão com o Senhor aqui? Isso vai ser benéfico aqui para minha família lá? A minha comunhão contigo, isso é o principal, Senhor. Isso é o principal. Não é o dinheiro. Porque dinheiro, irmãos, tem gente que vende a alma pro diabo aí e ganha dinheiro. Pode ter certeza, hein? Você acha que isso é historinha? Se você quer dinheiro, tem gente que se prostitui e tem dinheiro, muito. De repente ganha por dia o que você ganha no mês. Não estou incentivando você a fazer isso. Mas depende do seu coração. Seja direcionado por Deus, que Ele vai te abençoar. É Ele. Não se vá pelo dinheiro. Não seja comprado pelo vil metal. Por isso que Ele fala, olha, o Deus desse século, Mamon, é o dinheiro. Sabe, irmãos, Deus que tem que ser a direção nossa. Eu não estou falando, de repente, Deus fala, olha, e abrir essa porta mesmo lá, de 50 mil reais na Europa, lá e tal, no país tal. Vai, irmão. Eu não vou ficar segurando ninguém, Deus, né? Deus abençoe. Você entende? Não se venda. Não se venda por nada. Muitas das vezes, irmãos, você pode até, aos olhos humanos, estar perdendo. Mas para Deus você está ganhando. Lembra de José? Irmão, se ele pegasse aquela... Não está gravando não, né? Se ele pegasse aquela coroona lá de Potifar, irmão, ele podia estar bem. Só ela ficava sabendo, irmão. De vez em quando ele... Não, de vez em quando, né? Deixa eu trabalhar um pouco aí. Quando tiver segurança aí, Potifar tiver nas guerras, a gente resolve essa situação aí. De vez em quando e tal. Não, tudo bem, você vai ter tudo. Ia ser o cara, irmão. Mas ele escolheu ir para a prisão. Deus exaltou ele lá da prisão. Falei, ó, José, esse eu conheço. Esse eu conheço. Será o segundo. Eu vou te exaltar. Sabe, irmãos, em tempo de paz, é fácil ser fiel. É fácil. É fácil, irmão. Você pegar o seu carrinho cheiroso e vir aqui ter um culto. Agora é mesmo que você está terminando, vamos ter uma ceia. Você ir embora, dormir. É bacana, irmão. Mas imaginou num período de perseguição. Irmãos, eu estava meditando e lembrando das dificuldades de alguém ir para um culto. E não muito longe, eu estava num hotel em Itatiaia com a Elma, não sei que ano. Aí, falei, vamos numa igreja e tal. Era durante a semana ou era um domingo, não sei. A gente desceu lá num bairro de Itatiaia, numa igreja. Acho que era até a igreja quadrangular. Assistiu o culto e tal, acabou. Fomos embora. Aí, para ir embora, conversando, uma senhora morava no caminho que a gente estava indo. Lá no hotel. Falei, vocês estão sem carro? Estamos, hein? Como é que vocês vão de ônibus? Não, a gente vai a pé. Era a senhora e a família. Era uma mulher, um rapaz e uma filha. A pé? A pé, a gente vai embora. Não, pelo amor de Deus. Entra no meu carro aí. Aí fui conversando. Irmãos, durante
o trajeto, eu fiquei envergonhado. O tanto do que aquela família caminhou para descer e que eles iam caminhar voltando. Não é só caminhar, irmão. Se fosse num asfalto, um negócio bacaninha, beleza. Cheio de buraco, poeira e um breu violento, irmão. Sinceramente, no mínimo eu passaria ali com um facão. No mínimo, hein? Você entendeu, né? Você entendeu o que eu estou falando? No mínimo, um facão. Na mão, qualquer alguém. Eu já meti o facãozão, irmão. Eu apaguei a luz assim, não via nada. Era o caminho deles. Ele, a mulher e a menina. Meu Deus. Eu fiquei envergonhado, irmão. Eles eram caseiros de uma chácara. Aí fomos lá, entra aqui. Gente de Deus, simples, mas de Deus, irmãos. Aí parei ali. Eu falei, meu pai, estou aqui com esse carro, agora vou ali no hotel. Que sacrifício eles fizeram para assistir um culto. Irmão, acho que era até durante a semana. Não era nem final de semana. Meu Deus. Que sacrifício. Risco. E ele, a mulher e a filha. Sabe, irmãos, muitos pagam um preço alto de servir a Deus. E muitas das vezes nós estamos esbanjando condições, tudo. Mas o Senhor está de olho e sabe. O Senhor está de olho e sabe. Então, seja fiel ao Senhor em tudo, amém? Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe aí, em nome de Jesus.